número 5004-288.47. A relatora é a desembargadora Nelma Branco Ferreira Perillo, a quem eu já transmito a presidência até o final desse julgamento. Apelante é José Carlos Ferreira dos Santos. Apelado Estado de Goiás, IBDF-FC, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Pedido de sustentação pela doutora Daniela, que se emocionou ali há pouco, mas já está na tribuna. Você vai ouvi-la? Eu sabia, pelo relatório eu percebi. Liga o... Vou sim. E eu também tenho que ligar, acho que os dois. Eu apertei um time aqui. Qual que é o prazo, então? Obrigada. Gostaria de cumprimentar a todos. A relatora Nelma e aos demais embargadores, presidente, colegas e amigos eventuários. Desde já agradeço a atenção dispensada por Vossa Excelência e passo à exposição dos fatos recursais. A presente demanda, ela não se trata de inconformidade do candidato com a nota obtida no concurso público. Não é essa a questão. O que se discute aqui é algo muito mais grave. É a manutenção de questões objetivas que apresentam vícios, ilegalidades, situação que afasta a incidência da regra de deferência da banca examinadora. A sentença recorrida, ela partiu da premissa que o Poder Judiciário estaria impedindo de analisar as questões impugnadas, aquele de adentrar no mérito da administrativo. Contudo, a conclusão não se encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porque o tema 485 do STF, ele não impede o controle judicial de legalidade. Ao contrário, ele expressamente reconhece que o Poder Judiciário pode realizar o juízo de compatibilidade entre o conteúdo cobrado do edital, bem como controlar situações de erro grosseiro, os flagrantes ilegalidades, conforme amplamente já demonstrado no processo. Ocorre que a sentença limitou-se a produzir de forma genérica aquela vedação de não substituição da banca, sem enfrentar os argumentos concretos apresentados. Nas questões impugnadas, a incidência principalmente da Lei Estadual 19.587 de 2017, que é a lei que rege os concursos públicos no estado de Goiás. Essa legislação estadual ela é clara quando prevê a anulação de questões que contêm erros grosseiros, enunciados obscuros, interpretação. Entretanto, a decisão recorrida não realizou a análise específica acerca das ilegalidades. E assim, de acordo com o relatório, aqui está o ponto central do recurso. O apelante não requer que o tribunal escolha a melhor doutrina ou qual interpretação é mais adequada, no qual a resposta é mais conveniente. O que ele pede é apenas o reconhecimento de determinadas questões que extrapolam o limite da legalidade e, por isso, produzem efeitos eliminatórios. Tanto é verdade que o processo sempre esteve em três premissas: a cobrança de conteúdo não previsto do edital, a existência de erro grosseiro e violação das regras objetivas do certame. A própria apelação demonstra das questões que apresentam vícios que ultrapassam. A desembargadora Nelma, por exemplo, que eu estudei um pouco sobre a vida dela, foi aprovada no concurso e fez o UFG, então ela tem uma base extremamente excelente para falar sobre essa questão. Por exemplo, questão 8 de língua portuguesa da prova. Uma vida digna e cheia de realizações. A questão 8 fala assim, na passagem, aí está entre aspas, os partidários de Hitler tiveram de testemunhar vários esportistas negros na disputa, fecha aspas. A questão, ela quer saber sobre a locução, a preposição de. Na justificativa apresentada pela banca, ela justamente mostra que não tem resposta correta, porque a banca fala que o de, entre partidários de Hitler, fala sobre variação de regência verbal, e não é uma locução verbal modal. Então, a própria banca reconhece que o de integra uma construção verbal, de ter mais infinitivo. A expressão consagrada pela gramática normativa como locução verbal modal, indicada na obrigação. Nenhuma das alternativas constitui incerta. Em outras palavras, a banca não demonstrou alternativa. Variação de regência verbal está correta. Ela apenas tenta justificar posteriormente que a expressão poderia indiretamente ser relacionada a uma regência verbal.
Entretanto, a lei do Estado de Goiás, que rege os concursos públicos, fala que as provas objetivas, as respostas corretas devem ser diretamente no enunciado, e não num raciocínio interpretativo de um complexo construído após a divulgação do recurso. A questão 37 é de direitos humanos. Vou só colocar essas duas para a gente ver a questão da ilegalidade. A questão 17 fala assim, ó, assinale a alternativa que apresenta o tribunal competente para, nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento das obrigações dela decorrente de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, suscitar, em qualquer fase do inquérito ou processo, os incidentes de deslocamento de competência da Justiça Federal. Isso é questão de direito humano? Isso é questão de competência. Isso não está dentro do tópico de direitos humanos. A questão cobrou conhecimento específico de incidente de deslocamento de competência. Portanto, desembargadores, a banca tenta enquadrar a questão do tópico de direitos humanos e acesso da justiça. Entretanto, o comando da questão não fala de direitos humanos, não pergunta sobre tratado internacional, não questiona mecanismo de proteção de pessoas humanas. O que efetivamente exige do candidato é saber qual tribunal possui competência constitucional para julgar o incidente de deslocamento de competência. Trata-se, portanto, de matéria de competência jurisdicional e organização do judiciário, conteúdo que não estava no edital. A tese da questão, então, não. Aí as outras, a questão 22 e 29, a banca nem rebateu. Então, nobres desembargadores, a tese definida na banca conduz à sequência exatamente perigosa para a segurança jurídica. Isso porque, se for admitida uma inclusão genérica no edital do concurso, de determinado ramo do conhecimento do edital autoriza a cobrança irrestrita de qualquer tema relacionado, estar-se a conferindo verdadeiro cheque em branco para a administração pública. O edital é a lei do concurso e ele tem que ter a legalidade adstrita. O conteúdo deve ser exigido aos candidatos sobre vinculação. No caso concreto, a banca pretende justificar a cobrança afirmando que a questão estaria inserida em tópicos de direitos humanos, todavia o núcleo da questão não consiste na proteção de direitos humanos, mas sim em tratados internacionais, no mecanismo de acesso à justiça, mas sim a identificação de órgão jurisdicional competente. Se esse raciocínio da banca for acolhido, basta inserir, então, no edital direito constitucional, para que fosse cobrado indistintivamente teses de controle concentrado de constitucionalidade, processo legislativo, organização de poderes, intervenção federal, sistema tributário, ordem econômica ou qualquer outro assunto constitucional, ainda que jamais mencionado no conteúdo programático. Evidentemente, essa interpretação esvazia por completo a finalidade do edital e viola frontalmente os princípios da legalidade, da vinculação no instrumento, convocatório, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima dos candidatos, que estudam o que está no edital, porque a gente não consegue estudar tudo. A jurisprudência dos tribunais superiores é firme ao reconhecer que o edital deve ser interpretado restritivamente quando delimita o conteúdo programático, não sendo possível ampliar artificialmente o alcance da matéria prevista e justificar cobrança que extrapolam aquilo que efetivamente havia no enunciado. Não se discute aqui a relevância do tema cobrado, mas sim a observância das regras previstas e estabelecidas pela própria administração. Assim, a manutenção dessas questões, produziu a consequência prática e gravosa que impediu o candidato de continuar no certame. Não se trata, portanto, de uma discussão acadêmica. Trata-se da situação concreta de que o candidato foi excluído do concurso por questões irregulares, e indevidas, porque não constavam no edital. Por isso, requer o provimento da apelação, a reforma da sentença, reconhecendo a nulidade das questões impugnadas, com a atribuição da pontuação ao recorrente, a reclassificação do certame e a garantia das demais etapas, e a inversão dos honorários, claro. Obrigada. Em homenagem à sustentação oral da doutora, que teve até o trabalho de fazer um estudo a respeito da minha vida, eu vou ficar com vista dos autos. Agradeço. Parabéns, doutora. Obrigado, doutora Daniela. Obrigada. Boa tarde.